Olá, esta é mais uma edição do programa Face do Poder. Nosso convidado de hoje é o especialista em marketing político, professor Darlan Campos. Conversamos com ele sobre os erros mais frequentes dos candidatos a cargos eletivos nas redes sociais. Seja bem-vindo ao programa Face do Poder do Hoje News, professor Darlan. Silvestre, agradeço o convite, é sempre um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho desse tema tão fascinante que é a política nacional. Bom, professor, não tem como a gente fugir aí do tema, evidentemente, estamos num ano eleitoral, muita discussão, muito falatório, muita fofoca nos jornais e também aí essa polêmica entre o judiciário e o executivo. Mas eu pergunto ao senhor, parece que todos os pré-candidatos, mesmo quem disputa a reeleição, recorrem às redes sociais para seduzir o cidadão eleitor. Essa ferramenta digital, na sua avaliação, é eficiente ou apenas um modismo? A gente tem que colocar tudo em perspectiva, né? Assim como cada meio de comunicação, seja a TV, seja o rádio, seja a internet, e nos meus planejamentos de campanha em geral eu coloco também o material impresso como um meio, né? Como uma forma, um caminho ali de se atingir o eleitor. Cada uma tem a sua especificidade, tem a sua utilidade dele no processo de campanha. Por isso que a gente tem que tomar o cuidado de não superestimar o peso do digital e nem subestimar o peso digital. No fundo, o que o político que está disputando uma eleição, ele deseja é se conectar com o eleitor. Por isso, ele precisa estar onde o eleitor está. Então, se o eleitor hoje está no ambiente digital, estar no ambiente digital faz sentido para a classe política. E é por isso que o digital tem, cada vez que a penetração do digital tem aumentado no país, também tem aumentado a participação dos políticos no ambiente digital. Entretanto, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país altamente desigual, e especialmente as classes D e E, os grandes rincões, eles ainda não têm acesso à internet de qualidade. Isso faz com que a gente tenha alguns desafios também para atingir esse eleitor. Isso tem que ser pensado na hora de desenvolver as estratégias. Então, eu vou pegar esse ponto aí, onde o senhor mencionou a desigualdade e também a qualidade da internet. Na sua avaliação, o que é necessário para se ter uma comunicação eficiente utilizando o marketing digital para chegar até esse eleitor, digamos assim, que tem uma qualidade ruim de internet? Eu acho que o importante, fundamental nesse processo todo é que existe a comunicação. Dentro da comunicação, você distribui nos canais disponíveis para aquele público-alvo. No fundo, todo político ele vai ter um público predisposto a ouvir a sua mensagem, seja por território, que está perto de uma base eleitoral onde ele mora, onde ele vive, onde ele fez entregas, seja uma população que tem características, pode ser de religião, de atitude, de defesa de determinadas pautas. Então, a partir desses elementos, você busca se conectar com esse público aonde ele está. A grande questão, e eu acho que o maior desafio das eleições de 2022, está em utilizar todos os meios disponíveis a partir de uma estratégia de manter uma mensagem única, adaptando ela a cada canal. Porque cada canal tem uma linguagem. A TV tem a sua linguagem própria, a internet tem a sua linguagem própria, o rádio tem a sua linguagem própria, e isso deve ser pensado na hora de desenvolver as estratégias. E nesse processo, a depender de onde estiver, você tem que sempre conectar esses ambientes e fazer um mix de comunicação, que é o que vai atingir o seu objetivo. Novamente, aí, partindo do ponto que o senhor falou sobre a estratégia, um dos maiores desafios de quem busca o voto, dos jovens, principalmente esse primeiro, a gente chama o jovem, o primeiro voto aos 25 anos,
O maior desafio é convencê-lo a ir às urnas. O senhor acredita que é possível, com o marketing digital, buscar esse jovem para levá-lo até as urnas, convencê-lo de que o voto é importante, inclusive para transformar suas vidas e, enfim, a comunidade onde moram? É importante, Silvestre, a gente perceber que a desconexão de uma parcela da juventude com a política é fruto de muitos fatores. Primeiro, a gente viveu nos últimos anos um ataque direto à política. Então, isso faz com que a gente gere, inclusive numa parcela da população, uma ojeriza sobre a palavra política. Falou política, levanta da mesa, briga. Então, ou seja, quando isso é algo que faz parte da experiência humana, né? Já diria Platão e Aristóteles, né? Então, isso faz com que a gente tenha que trazer alguns elementos. O segundo elemento é de responsabilidade da própria classe política, que os próprios partidos têm dificuldade de inserir no seu processo um discurso que alcance essa população. Então, de um lado, a gente tem uma penalização e muitas vezes uma criminalização da política, que gera um sentimento negativo. Por outro, você tem os partidos que não conseguem se adaptar desde a parte diretiva. Poucos partidos têm jovens da sua direção que comandam, que têm papel atuante. Isso faz com que tenha um desafio de se conectar com esse público. Então a gente tem uma classe política muitas vezes distante da vida real desses jovens para se conectar com eles e motivá-los a participar da política. Bom, novamente eu parto do princípio que o senhor disse aí, do ceticismo que o jovem tem em relação aos políticos, o discreto, de um modo geral, dos políticos. Existe, evidentemente, que o cidadão pensa sobre os políticos, não é o que normalmente os políticos pensam sobre o cidadão. A pergunta é, o senhor acredita que o marketing, de um modo geral, pode quebrar esse desencanto do eleitor com os candidatos? Isso, a gente tem que ter um cuidado, e eu acho que em algum momento o marketing político ele foi superestimado. A gente tem que ter um cuidado porque o marketing ele tem um papel a cumprir, que no fundo é o papel de, a partir do movimento da sociedade, entender esse movimento e traduzir isso numa linguagem que atinja esse momento. A metáfora que eu utilizo, que eu gosto de utilizar para o marketing político, é o do surfista que está surfando a onda. Ele não criou a onda já existe, ele simplesmente se adapta àquela onda e surfa aquela onda, faz as suas manobras. Basicamente, o que o marketing faz é esse processo. O marketing ele não cria demanda por si só. Isso faz com que a gente tenha um desafio de, às vezes, achar que o candidato, por melhor marketing que ele tenha, ele pode não atingir o objetivo. Por quê? Porque o contexto vivido naquele momento não era para aquele candidato, com aquelas propostas, com aquele perfil. Por melhor que seja o marketing, você não consegue convencer uma mulher a ir de biquíni à praia num país islâmico, xiita. Por melhor que seja o marketing, você não consegue fazer com que um esquimó vá comprar sorvete lá no Alasca. Então, o marketing tem as suas limitações, mas também tem uma potencialidade, que é compreender esse cenário e tentar traduzir as propostas, o discurso do candidato, para que ele consiga atingir o seu público-alvo. No final, esse é o objetivo mais importante. Bom, professor, encerrando aí a nossa conversa, eu não poderia deixar também de mencionar que é possível, utilizando o marketing digital, romper a polarização entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, utilizando redes sociais, como tem feito Ciro Gomes, Simone Tebet, João Dória, entre outros candidatos menos cotados. O senhor acha que o marketing digital nas redes sociais tem condições de seduzir corações e mentes do eleitorado de um modo geral para romper essa polarização?
A polarização existente no país e que tem se consolidado a cada pesquisa nacional que a gente tem visto, ela está cada vez mais presente, mais firme, ela estabelece especialmente por causa de um elemento. É a primeira eleição presidencial desde a Nova República que nós temos um ex-presidente disputando contra um presidente em mandato. Então nós estamos falando de duas pessoas que têm uma base social muito consolidada, o que dificulta que os seus adversários tirem votos deles. Por outro ponto fundamental é que eu terei um candidato representando o espectro ideológico da direita no segundo turno e terei um candidato representando o espectro ideológico da esquerda no segundo turno. Essa é a construção histórica que o Brasil faz. E aí, no segundo turno, aquele eleitor mais de centro, que não é ferrenho dentro de uma ideologia, vai pender para um lado. Já pendeu para a esquerda em eleições que o PT venceu e já pendeu para a direita, como, por exemplo, na eleição que Jair Bolsonaro venceu. Então, esse é o ponto fundamental. Um outro elemento, Silvestre, que a gente tem que levar em conta é que nem tudo numa eleição é a vitória nas urnas. É lógico que ninguém entra para perder, mas muitas vezes a consolidação de um projeto, de um nome nacional, tudo isso traz outros elementos. Eu brinco que na política a gente pode ter 4 resultados quando se fala de uma eleição. Eu posso ganhar ganhando, eu posso ganhar perdendo, eu posso perder ganhando, eu posso perder perdendo. Para alguns candidatos da terceira via, ou da pretensa terceira via, uma derrota pode ser uma derrota com vitória. Por exemplo, a popularização, o nome, por exemplo, da Simone Tebet, pode ser um espaço no qual ela saia desse pleito muito maior do que ela entrou, para citar um exemplo. Então, nem tudo é vitória ou derrota. A gente pode sair dessa eleição e muitas vezes a classe política busca, no processo eleitoral, sair maior do que ela entrou. E para alguns nomes da terceira via, isso é um elemento que está no jogo e que faz parte do que eles pensam para o futuro na construção de suas caminhadas políticas. Bom, chegamos ao final aí do nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez, professor Darlan, pela gentileza em conversar com o Hoje News. Até uma próxima e tenha certeza, a gente vai estar sempre buscando aí conversar com o senhor sobre esse momento. Sempre um prazer, Silvestre, estar com vocês. Desejo um excelente dia para todos e que a gente vá contribuindo, especialmente percebendo que existe um ambiente importante e que todos nós somos chamados a contribuir, o cidadão comum, a fazer a sua decisão e, lá na frente, exercer o seu direito a voto. Um forte abraço. Obrigado a todos pela audiência e não se esqueça de deixar o seu gostei ou não. Isso é muito importante para o canal. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Outro lembrete, acesse também o hoje.com, onde você terá todas as notícias livre. Não precisa assinar, basta acessar o hoje.com e ter contato com as principais notícias de Goiás, Brasil e do mundo. Um abraço e até a próxima.